Pessoal do Futebol Limitado, Fábio Castro aqui de volta para falar com vocês em relação a um tema que eu admito que serei bem polêmico, viu? Desde que Pedro marcou o gol da classificação contra o Atlético Paranaense, o golaço, né? Um gol de bicicleta, uma meia bicicleta muito bonita. O Pedro é um craque, é um grande jogador de bola. Tem se falado que Pedro hoje é figura carimbada para a próxima convocação da seleção brasileira com o Tite. Isso eu concordo, Pedro tem que ir realmente para a seleção, ser estudado, ver ali se é uma opção razoável, boa, né, nessa concorrência aí que ele tem com Richarlison, Gabriel Jesus, Matheus Cunha e alguns outros. Faz todo sentido a gente pensar realmente e preservar o nome do Pedro, pensando até em Copa do Mundo. Mas houve um boom, né? O gol do Pedro diante do Atlético Paranaense colocou em 80% dos emocionados da mídia esportiva brasileira que Pedro já está na Copa do Mundo e será imprescindível para a conquista do Hexa em 2022. Isso já discordo muito. Vamos só fazer uma trajetória para poder contextualizar o porquê que eu acho que esse é um ritmo muito emocionado e próprio da imprensa brasileira, num recorte aí amplo, né, que já vai mais de 30, 40 anos, que é exatamente essa opinião maciça do que tem que ou não tem que fazer o treinador da seleção brasileira e as pertinências dele em relação à Copa do Mundo, mais uma vez. Pedro, até o momento da lesão de Bruno Henrique, era tido como talvez uma possível carta fora do baralho do Flamengo. O Flamengo deveria negociá-lo, o Palmeiras estava aí no jogo no começo do ano. Bruno Henrique era o titular junto do Gabriel no Flamengo e Pedro era escanteado, né? E para muitos o potencial do Pedro sempre foi esse, de seleção brasileira. Tanto que no momento, lá atrás, quando o Tite o convocou pela primeira vez, ele se machucou, entrou o Richarlison, e o Richarlison está aí até hoje, né, no grupo da seleção brasileira. O outro episódio que teve foi exatamente das Olimpíadas. O Flamengo proibiu, né, que Pedro fosse convocado, e a partir dali Pedro perdeu completamente o espaço na seleção de Tite. Por motivos óbvios, né? No momento de estudo, Pedro não esteve presente, esteve ausente, ou por ser cortado das Olimpíadas, ou por ser reserva do Flamengo, esse sim, o ponto ainda mais forte. Após a lesão de Bruno Henrique, né? Bruno Henrique, o BH, só volta no ano que vem. O pensamento em Pedro voltou, né? Dorival Júnior, já técnico do Flamengo, preferiu começar ali a aproveitar, né, o melhor dos dois, que são Pedro e Gabigol, sem Bruno Henrique, ainda mais que era evidente que a opção era pelo Pedro, e deu super certo. O Flamengo reagiu, está bem aí em todas as competições que joga, umas com o time A, outras com o time B, porém o Pedro certo, né, titular, sem dúvidas, né, do Flamengo, nesse momento de ouro que vive o Flamengo nessa temporada, embalado, tentando aí a disputa dos títulos que ele tem competência para conquistar. Muito bem. A partir daí houve, claro, esse clamor de Pedro na seleção, que é super compreensível, diz, tá se encaixando no perfil, apesar de eu achar que não é coerente o Tite pensar no Pedro a esse ponto e a esse momento na Copa do Mundo, porque já são aí 2 meses e meio para chegar à Copa do Mundo e provavelmente grupo do Tite, da seleção brasileira, já está encaixado. Eu não consigo pensar no Tite convocando o Rafael Veiga, convocando o André, ou quem quer que seja, que não tenha feito parte desse período todo de pesquisas, o próprio Danilo do Palmeiras, esse período de experimentos que a seleção brasileira passou para entender quem serão os principais jogadores, quem serão os melhores, os 26 próprios, apropriados para entrarem no grupo da Copa do Catar. Porém, é aquela coisa, né? Repito, emoção de jornalista não pode entrar, em hipótese alguma, como tabela correta para saber o que vai acontecer. O grupo do Brasil, para mim, já está mais do que formado. Talvez a centroavança seja um pouco mais em aberto, né? O jogador 9 seja uma disputa mais em aberto, o ataque em si, né? Do que, por exemplo, o meio-campo. E por que eu estou falando de meio-campo? Porque Gerson é um caso claro de emoção da imprensa. Gerson era cobrado por boa parte da imprensa brasileira para ser um jogador a se pensar no grupo de Tite e a se pensar para o grupo da Copa do Mundo. Isso até ele sair do Flamengo. Gerson foi para o Olympique de Marseille, é titular do Marseille. Desde que chegou a Marselha, ele teve ali seus problemas, teve briga com o Gandosse, enfim, outras coisas mais. Porém, hoje se consolida como um dos 11 do time do Marseille, tem jogado constantemente no time francês. Por que Gerson é mais um símbolo dessa emoção da imprensa brasileira? Ninguém fala mais do Gerson. Não se cogita mais o Gerson brigando numa possível disputa ali com o Fred ou com o Paquetá, enfim, com uma função ali de meio-campista da seleção brasileira.
Por que não se fala mais do Gerson? Por que só se fala do Pedro, que joga no Brasil, que joga no futebol brasileiro? E por que Gabriel Jesus, no momento que vive em Premier League, que é um campeonato muito melhor, muito mais qualidade do que o Campeonato Brasileiro, há tanta divergência pela passagem dele na própria seleção brasileira, se ele continua aguardando na Premier League? Se ele é jogador de clube, né, ou não é, isso a gente não pode discutir. O certo é que ele está fazendo gol, ele está trabalhando para estar nessa convocação do Tite. Gabriel Jesus, para mim, é um nome que eu não descarto de forma alguma. A maneira com que ele começa na Premier League pelo Arsenal. Eu não sei se será suficiente esse trabalho dele pelo Arsenal para que ele chegue em alto nível na seleção brasileira, até porque hoje a seleção brasileira, pelo menos nos últimos 4 jogos, um estive inclusive em loco, né, presente no Maracanã acompanhando, a seleção tem jogado sem o tal do centroavante, né? Jogou ali com o Vinícius Júnior, um outro Alberto, que pode ser o Aberto, né? Pode ser o Antony ou o Rafinha, Neymar e Paquetá mais centralizados. Então há uma ótica diferente. Se você coloca o centroavante, você modifica o estilo de jogo. Então porque é tanta proximidade para se escolher o Pedro, que não esteve em momento nenhum dessa rota de pesquisas para a seleção brasileira que fez a primeira colocada das eliminatórias, já perdeu a Copa do Mundo feia, a Copa América fake aí de 2021, mas aquela Copa América para mim eu não conto muito, para mim é descartável, dispensável, de tudo que a desenhou, né? Tudo que a colocou ali, para mim aquela Copa América não faz a menor diferença. Bom para quem ganhou, né? Para quem conquistou, que foi a Argentina, mas nesse momento nem com aquilo ali eu coloco o Brasil atrás da seleção dos irmãos. Para mim o Brasil está à frente de todas as seleções das Américas e também está próximo das grandes seleções da Europa, né? Eu não contabilizo Copa América como algo a ser discutido aqui, ainda mais em franca ascensão, a franca ascensão que existe, que vive, né, a seleção do Tite. Ainda acho que a França é a grande favorita, em alguns aspectos ela está acima das outras, e não é por questões táticas, é porque tem os melhores atletas à disposição. Temos ali Portugal também no páreo, enfim, a própria Argentina, a Alemanha, enfim, outras seleções muito fortes que junto com o Brasil vão aí pleitear esse título de Copa. Porém, esse é o recado, né? Será que Pedro, assim como foi o Gerson, não é mais um momento de emoção da nossa imprensa? Faz tanto sentido colocar o Pedro como um jogador certo na Copa do Mundo, até como para alguns aqui, eu vi hoje o Jaircy Carvalho como certo, como titular da Copa do Mundo, pensando já nele com o Neymar, com o Vinícius Júnior e com o jogador pela direita, que pode ser o Antony ou o Rafinha, esqueceu até o Paquetá nessa questão, o Paquetá que é jogador certo como um dos titulares, dos 11 titulares da Copa do Mundo. Será que não é muita emoção? A gente está vivendo essa emoção exacerbada mais uma vez, assim como foi com o Gerson? Será que se o Pedro não estivesse no Brasil, seria a mesma coisa? É isso que eu queria falar com vocês aqui no Futebol Ilimitado. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima. Até já.